Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, na última semana, de hoje a 7 dias para trás, já não gravamos 2 programas, né? Justificamos o primeiro e ontem também não fizemos a gravação, porque estamos com um probleminha de saúde. Então, no caso, eu estou fazendo um tratamento de canal e às vezes as coisas complicam um pouquinho e dá um mal-estar, no caso de dor. Então, esse é o meu contexto atual com relação a uma dificuldade que possa surgir, como já surgiu. Peço desculpas e a compreensão e as preces dos amigos. Vamos então à mensagem de número 146 do livro Palavras de Vida Eterna, e o título da mensagem é Sirvamos em Paz. Emmanuel destaca da carta de Paulo aos Filipenses, o versículo 6 do capítulo 4, quando Paulo nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, por nada. E isto é, sem dúvida alguma, um conselho importante que a gente poderia até dizer, mas é claro, quem é que quer ficar inquieto? Até parece que a pessoa fica inquieta porque quer. A situação é aflitiva, então ficamos naturalmente inquietos. Vamos lembrar, estou lembrando aqui daquela passagem do Chico no avião, não é? Valha-me Nossa Senhora, porque estavam todos a gritar, achando que o avião ia cair. Uma situação que aconteceu com Chico. Então, nisso, Chico conta que vê Emmanuel vindo pelo corredor do avião até ele e pergunta a ele o que estava acontecendo. E ele diz: Emmanuel, corremos riscos aqui de cair? Ele fala: sim, o risco é real. Ele não fala, fique calmo, não vai acontecer nada, porque também Chico é um espírito encarnado no mundo de provas e expiações e não está encarnado por engano. Ele, como nós todos, temos que passar por provas e expiações. No caso, teve que passar, não é? Por provas e expiações. Então, sim, mas e então? Pergunta Emmanuel para ele. E ele diz: está todo mundo desesperado, porque vamos morrer. Eu também estou. Valha-me Nossa Senhora, valha-me Nossa Senhora. E gritando, né? Então Emmanuel diz: Chico, se for para morrer, morra com educação. Morra com educação. Mas vamos pensar que a educação que Emmanuel aqui concita, não é? Sugere a Chico, orienta a ele e adverte a ele que siga, é uma educação do espírito. Nós vamos educando o nosso espírito e nos assuntos da dor, provas e expiações, né? Quando enfrentamos, muitas vezes nos vem num contexto doloroso. E sendo assim, dentro desse contexto, podemos ficar confusos ou revoltados, porque é como se aquilo não devesse estar acontecendo. Como se nós estivéssemos sem as bênçãos de Deus para viver tal situação. Mas quando essas situações que acontecem fazem parte das bênçãos de Deus,
Porque muitas vezes as provas nos chegam, diremos de forma absoluta, porque todas as vezes que as provas nos chegam, ou as expiações, que é aquela prova apresentada pela segunda ou terceira vez, elas vêm para o nosso crescimento, vêm porque ainda não aprendemos as lições às quais elas se ligam. Então somos apresentados e reapresentados a determinadas situações para nos aprimorarmos. E estamos longe de estarmos num ponto da estrada que não precisemos mais passar por isto. Então ainda temos muito a enfrentar de lições como um jovem estudante na sua escola. Não é porque ele termina um ano escolar que ele não terá mais provas, mas ele festeja. Todo final de um ciclo é vivido com esforço, como no caso de um aluno que se esforça para passar de ano, é louvável, mas não é o fim, porque no ano seguinte virão mais provas e mais desafios, assim também como para nós. Então, enfrentar isto, saber como enfrentar. E Emmanuel vai usar uma figura que nós já vamos explicar aqui, que é a figura de uma estrada. Representa então a estrada, o equilíbrio diante das lutas. E a beira da estrada não é uma beira da estrada que dá para o campo, no mesmo nível da estrada. Ele coloca que na beira da estrada existem desfiladeiros, existem barrancos profundos. Então, andar na margem da estrada, sair do ponto do equilíbrio, quanto mais nos aproximamos da margem da estrada, mais nos arriscamos a cair no despenhadeiro do desequilíbrio. Então, é muito importante nós nos mantermos na linha do equilíbrio. E isso vai nos exigir muita fé raciocinada. Eu estou confuso, não sei mesmo porque estou a passar por isso, mas muitas vezes a razão não está nesta vida, está lá atrás. Mas independente de estar nessa ou estar lá atrás, de sabermos ou deixarmos de saber, quando a prova nos chega, é para que a enfrentemos da melhor forma, exercitando o que em nós ainda é passível de ser melhorado, né? A fé, a coragem moral, a humildade de buscar ajuda, né? Existem vários recursos que precisamos lançar mão de exercitar quando essas coisas acontecem, essas coisas que trazem o sofrimento, né? Essas dificuldades. Então Emmanuel traz: não estejais inquietos por coisa alguma, porque a inquietação vem com a dificuldade. Será que eu resolvo? Será que eu não resolvo? Bom, vou fazer o meu melhor. É isso que se quer. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É isso que se quer. É isso que a vida pede. Façamos o nosso melhor. E o nosso melhor não é nos desarvorarmos e acreditarmos que não somos assistidos, que estamos abandonados, porque isto vai revelar que estamos estudando muito pouco a doutrina espírita e o Evangelho do Senhor também. Quando as lutas acontecem, estudar pode ser difícil, até porque se existem perturbações, é difícil nós estarmos ali mais plenos nas reflexões que o estudo nos exige. Por isso, é muito bom que aproveitemos os momentos de calmaria que a vida nos oferece para desenvolvermos o estudo, porque as lutas vão chegar. É claro que também podemos lançar mão em meio às lutas, mas nos exige mais, não é? Mas às vezes tem que ser assim mesmo, tem que ser mesmo no meio da luta, não é? Quando nós já temos esse hábito de buscarmos os recursos
dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, já fica mais tranquilo nesse sentido. Embora as lutas estejam ali para serem vividas. Mas não vamos deixar para os momentos só das lutas nos aproximarmos, porque tem certas situações e certos recursos mesmo, não é? Que precisamos já ter em nós, por exemplo, buscarmos a prece. Claro que se eu não tiver o hábito da prece, num momento de dificuldade, eu posso recorrer a alguém para orar comigo, não só orar por mim, que também é importante, não é? Jesus diz, para que oremos uns pelos outros. Mas não só isso. Então vejamos o que Emmanuel nos diz. Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo ou exaustas sem razão aparente. Isso também pode acontecer, não é? Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. Então também existem essas pessoas que não estão ainda, vamos dizer assim, despertas para a realidade da vida maior. Quem são? De onde vieram? O que estão fazendo aqui? Continua Emmanuel. É que, em via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, à frente, adiante, para cima. Se ficarmos rodando em círculos na perturbação, né? Ou se ficarmos pendendo para a revolta, né? Desespero, olha, nós caminhando lá para a margem, olha o que ele vai dizer. Ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Desequilíbrio. Onde a terra hospeda, que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. Sim, a Terra é um planeta de provas e expiações, é um planeta que serve para espíritos endividados, espíritos imperfeitos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência, em atos violentos por vezes. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Nesse mundo ainda vamos ter isto. O mal, que é a imperfeição, ainda vai estar nos visitando, ainda vai estar nos confrontando com esse tipo de realidade. Neste mundo, sim, verdade. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável, pelo próprio contexto que nos encontramos, não é? Um mundo de provas e expiações. Urge, no entanto, é urgente não dar aos acontecimentos contrários à harmonia humana, contrários à harmonia da vida, qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo, num crime, para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ou seja, entramos em sintonia, entramos na mesma vibração. E isso não vai nos fazer bem, vai nos tirar da linha do equilíbrio.
Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Ó, caminhando a margem, que tem na margem, despenhadeiro. Então precisamos estar atentos, é como Jesus nos diz: vigiai e orai para não cairmos em tentação, para não cairmos nessas tentações da imperfeição que ainda está em nós. E ele prossegue: se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, repletamos o cérebro, enchermos a nossa cabeça com preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. De imediato. Não é vamos virar, não, é de imediato. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós mesmos, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Então, como é que nós não ficamos assim a nos expor a essas margens tão perigosas do desequilíbrio? Ele diz aqui: firmes na estrada de entendimento e serviço. Essa estrada evolutiva, entendimento e serviço. Então ele nos dá dois fatores, duas colunas de sustentação fortes para nos mantermos aqui no caminho, salvaguardados dessas margens perigosas da queda, que é o entendimento e o serviço. Estudarmos, refletirmos, para entendermos e aplicarmos esse nosso entendimento nas nossas escolhas, a fim de não nos infelicitarmos com essas mesmas escolhas, não é? Entendimento e serviço. Então não adianta só nós ficarmos relendo, estudando, refletindo e não utilizarmos na prática o que nós estamos aprendendo com o estudo. E aí entra o serviço. Utilizar na prática é servir. Servir como? Fazer o melhor em todas as situações. Fazer o melhor, segundo o Evangelho, segundo a doutrina espírita, fazendo o melhor. Todo dia aqui nós vemos vários aspectos. Nós temos o projeto 15 minutos, já temos todo o estudo gravado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos fazendo agora o Livro dos Espíritos. Então, manter essa nossa proposta foi exatamente de serem, vamos dizer assim, colherinhas de 15 minutos de conhecimento para irmos absorvendo aos poucos o que a doutrina nos traz. Porque a gente pode dizer aos poucos, mas o pouco em Evangelho e doutrina, para nós é sempre muito. Qualquer informação, qualquer lição que nós assimilamos, vamos usá-la mais tarde, ou usá-las mais tarde nas nossas provas, nos nossos desafios na vida. Então, sirvamos em paz. Façamos o melhor na nossa existência em paz. Vamos orar?
Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos, Senhor, em nossas lutas, ajuda-nos a estarmos vigilantes e nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião, que está sempre conosco. Que as tuas bênçãos de paz, amor e luz estejam com todos nós desta humanidade, encarnados e desencarnados, em especial os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.